Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o impacto da iluminação artificial na natureza. E eu trouxe uma pessoa mais que especial, que é a Silvia Carneiro, da Iris, tá aqui com a gente, que vai contar tudo que ela quiser. Conta pra gente, Silvia, que impacto é esse? Então, essa é uma pesquisa que eu fiz, acho que é por trabalhar em iluminação, fiz pós-graduação, estudei coberto até, né? Primeira turma do IPOG, de iluminação. De iluminação. E foi uma turma muito especial para o salário de todo mundo. Porque, vamos contar até dessa turma. Ela estava para abrir, acho que uns 3 anos aqui. Demorou. Então teve muita gente se inscrevendo. Aí quando abriu, veio um monte de gente que já tinha muito tempo de mercado, muita gente legal. Conheci muita gente legal. Então, muita gente da área já tem a Cássia Caetano, que era Philips, o Wellington Cadivo, que na época era da Philips também. Gente, se fosse citar o nome de todo mundo, tá lascado. Não lembro, mas um beijo pra turma aí de IPOG. Na área de iluminação, né? É verdade. Mas foi uma delícia. E na época que a gente estuda, tem que se formar e tem que entregar o TCC. Ah, foi lá que você fez o do... Que eu comecei as pesquisas, né? Tá. Então daí que foi que eu escrevi sobre o ciclo circadiano e a influência da luz no ser humano. Tá. Então, assim, pesquisei bastante, vi essa questão do ciclo claro e escuro, a melatonina. Recentemente, a partir de 2012, porque isso entreguei esse artigo em 2010, né? Em 2012 já entrou o artigo da Betina, que é sobre a melanopsina. Porque assim, pesquisas recentes, a gente achava que a gente tinha fotorreceptor no olho, que eram os cones e os bastonetes. Tá. E aí descobriram que tem um terceiro fotorreceptor que não é visual, mas ele só enxerga a entrada de luz ou não no organismo. Vamos que conversar. É a melanopsina. Isso é aquela lâmpada Activiva e a Skywhite, lá que tem uma temperatura de cor altíssima, que usa em academia, que usa em mesa de telemarketing. É baseado nisso, não é essa história? Nisso. Esse receptor está no olho ou está na pele? Tem no olho e uma pesquisa recente desse ano descobriu que tem na pele também. Então um deficiente visual também é afetado pela... Também. E ele é sensível a que tipo de frequência? Na verdade, assim, a sensibilidade dela é pela luz solar. Pela luz solar. Então, assim, o que é o espectro cheio. É o espectro cheio. Tá. Então, assim, se a gente pegar o desenvolvimento do ser humano, tá. A gente tem aí uma história de 40 mil anos onde a gente foi caçador-coletor. Uhum. Então, qual que era a rotina do ser humano? A gente andava durante o dia para captar as frutinhas, para comer e fazer a caça toda, e à noite a gente se escondia nas caverna para se proteger. Então, assim, essa é a rotina do ser humano durante 40 mil anos. Tá. De repente, a gente muda tudo e entra com luz artificial. Uns 100 anos atrás, praticamente, que a humanidade atrás, teve a viabilidade de ter isso, e né? o que acontece? Quando você não tem o ciclo de escuro, você não produz a melatonina, que é o hormônio responsável pela regeneração do organismo, que é muito importante. Uhum. Então, as pesquisas recentes, o que apontam? O câncer, diabetes, obesidade, são todas relacionadas à iluminação. Que a pessoa tem vida noturna, então ela não tem a produção da melatonina que deveria ter. E isso desdobra em doenças diversas. Se você imaginar que 12 horas por dia você tinha uma produção, você descansava um pouco e você dormia no mínimo 8, 10 horas. Tá. Então, assim, o ciclo do sono é no mínimo 8 horas. Uhum. Hoje a pessoa deita 1 hora da manhã e acorda 7, 8 horas da manhã. 6 horas, eu mesmo. Já não dormiu o suficiente, já nem entrou no sono REM, às vezes, nem conseguiu descansar. Esses estágios que precisa para... Se você não produz a melatonina, você não regenera o organismo. Tá. Então, tudo que se você faz um corte na pele, não é durante o dia que isso sara, é durante a noite que as células se reproduzem. Então, você precisa do sono para você poder regenerar seu organismo. Certo. É muito importante. E aí, bom, então essa é a questão do sono. E aí me explica tudo. Esse ciclo do sono não é só a gente que precisa dormir, todas as plantas. Então o ciclo do sono acontece nas plantas. Se você deixar a planta... A planta também tem um momento que da noite que ela faz um outro tipo Conta um pouco mais assim. Olha, a planta, como que acontece? Ela tem o ciclo de claro e escuro. Então ela tem a produção lá do oxigênio, aquela coisa que ela faz a fotossíntese durante o dia, e durante a noite ela transforma isso em glicose. Tá. Que é como se fosse a melatonina. Que ela produz glicose à noite. Então, assim, e aí, tipo, uma lâmpada que tem um poste, um parque, vamos imaginar um parque que tem um monte de poste que está acima ali de umas copas baixas, ou que tem uma vegetação mais baixa, que vai estar
24 horas com luz, tá? Porque durante o dia tem a luz e à noite aquele ambiente tá lá, vamos pensar que é uma via pública, ela né? Adoece, ela não se regenera. Isso é ruim para aquela planta. É ruim, ela vai. Você pode ver que tem muito cupim na cidade, né? Então o cupim acaba dominando essa planta e come ela mais rápido. Ela não é uma planta saudável, né? Ela é uma planta doente. Pode ver que tem muita praga. Cai muita árvore em São Paulo, que elas morrem logo. Embutido de solo, que graminha amendoim vai por cima e tal, também danifica. Danifica. E não é só isso, né? A luz também atrai diversos tipos de insetos. Então, quando a gente fala da Aedes aegypti, por exemplo, que tem um estudo muito bacana que eu li que fala dos vagalumes. O que tem um vagalume? Eu não conheço, mas conta pra gente. Então, por exemplo, o vagalume, ele é a gente não tem mais vagalume porque é verdade, é difícil. É difícil, né? Então, assim, você tem o macho e a fêmea. A fêmea acende a luzinha para atrair o macho. Tá. Então, assim, o que acontece que ele vê... Como tem toda essa iluminação artificial, atrapalhou esse processo. Ele vai atrás da luz e aí ele morre ali, ou queimado, ou acontece isso. Então, assim, acaba que ele não reproduz mais. Então, toda essa bioluminescência dos insetos, que a gente tem o vagalume como mais conhecido, está sendo extremamente afetada por causa disso. E não mais, assim, porque assim, quem é o predador Porque é uma cadeia, né? É o vagalume. Então, assim, é isso? O vagalume põe o ovo dele dentro do cupinzeiro. Aí o ovo do vagalume larva, come os cupins. Come os cupins. Aí você diminui o vagalume, aumenta o cupim. Então, assim, a natureza é bem sábia, né? Que coisa! Os animais também têm a fototaxia, né? Então, assim, a luz chama atenção. Fototaxia? Por exemplo, se você tem uma luz assim em qualquer lugar no escuro, você vai sentir a luz. Sim, a gente sempre quer sentir num lugar mais claro para mais seguro. Quer ver o que tem lá, né? Então, assim, os animais também. Isso chama fototaxia, essa sensação de tem a fototaxia impulso. Positiva e a fototaxia negativa. Ela pode ser um impulso ou pode ser pode repelir. Por exemplo, aquela luz que a gente estava falando das encostas pode repelir as tartarugas e atrapalhar na desova. Que ela quer um lugar mais quieto e ela não. Lugar mais quieto, acho que era outro vídeo, mas isso é interessante da gente falar. Não, a gente tá gravando 3 vídeos, né? Tá falando das costas, né? Que tem nas praias que tem aqueles postes, uma bateria de refletor para iluminar, né? Aquela praia. E é prejuízo que isso causa, né, Silvia? Conta pra gente. Olha, eu acho que a natureza, sim, é uma coisa que a gente deveria preservar. Respeitar. Sempre. Eu, particularmente, não entendo uma pessoa querer matar um elefante. Eu também não, por causa de um dente ainda. Eu adoro os animais, e é uma coisa que não faz o menor sentido. Eu acho que a gente deveria tentar destruir o menos possível. Então, assim, o ser humano sempre tem uma pretensão de que ele é o centro das atenções e ele pode tudo. Então, assim, eu acho que a natureza, sabe, precisa existir um equilíbrio. Então, assim, a gente depende de muitas espécies animais. Por exemplo, quando a gente fala de iluminação, a gente está destruindo os polinizadores, né? Então, abelhas, passarinhos. Até isso. Como então, que seria esse impacto da iluminação na abelha, assim, para eu poder entender? Então, da abelha foi uma espécie que eu não estudei ainda. Assim, então, eu ainda tenho que fazer a pesquisa em cima das abelhas, das borboletas. Eu estou indo aos poucos. Pelas espécies para poder entender o impacto. Demora. Eu consegui já fazer uma pesquisa boa com isso. Para as pessoas aí em casa entenderem. Essa aqui está Lumière. Lumière elétrica. Lumière elétrica. Aqui temos uma matéria de ouro. Conta pra gente. De agosto. Tá. De 2017, porque às vezes a pessoa vê esse vídeo lá. Não, foi esse ano, Foi de agosto de 2017. E tem a revista online, você pode tirar pelo site até. Só entrar no site. É uma revista Olha que bacana, mostra aqui, ó. E o que tem aqui de interessante pra gente entender? Eu pesquisei o espectro visual de diversas espécies, né? A gente tem um espectro visual que a gente somos tricromatas, a gente enxerga com basicamente o cone tem 3 cores. O verde, o vermelho e o azul. Certo. E alguns animais, por exemplo, os pássaros, eles têm o espectro. Eles são... Eita, tem mais uma aqui. Quadricromatas. Eles enxergam o amarelo, que a gente não enxerga, e eles enxergam o ultravioleta também, que a gente não enxerga. Então o espectro visual deles é totalmente diferente do nosso. Olha então, só. O que a gente vê não é o que eles veem. Então, são particularidades.
A tartaruga também enxerga em ultravioleta. E aí quando você põe uma lâmpada de vapor metálico que tem uma carga de ultravioleta enorme, Você isso atrai. vai interferir diretamente nessas você espécies que atrai. vão ter essa percepção dessa luz. Com certeza. Principalmente inseto, né? Porque eles têm a visão baseada no ultravioleta, isso vai atrair mais insetos. Então, inseto enxerga ultravioleta, nós só aqui, o que significa esse pinguim aqui? Isso aqui, ó, é como você enxerga o pássaro. Ah, aqui tá. É como um pássaro enxerga o outro. Que interessante. Por isso a que visão. às vezes a gente, quando vê um macho e uma fêmea, a gente acha igual, porque a gente não enxerga ultravioleta. Que interessante. Só que o sistema de pelagem deles é diferente, é que a gente não vê. Entendi. Então vamos explicar melhor para ver se o pessoal em casa pelagem, entendeu. Pelagem, né? Não, mas as penas, a gente tem uma percepção de um animal de uma forma. Como eles têm, são mais bastonetes, né? Ele tem esse São bastonete, mais e cones, né? E essa percepção aí fica completamente visual, diferente. Eles conseguem enxergar cores que a gente não teria nem como descrever essas cores, porque eles têm uma outra... E o ultravioleta, eles conseguem enxergar a luz polarizada, né? Porque também a gente não enxerga a luz polarizada. O que é a luz polarizada? Por exemplo, como eles trabalham voando, né, no espaço, eles precisam encontrar água no ambiente. Tá. Então, assim, o reflexo da luz na água produz um efeito visual. Certo. Que a gente não vê, mas eles veem. Que é a tal da luz polarizada. Atualmente nas cidades, por exemplo, vidros, superfícies muito brilhantes. É uma judiação. Isso dá esse efeito polarizado. E eles acham que é água, eles vão. Eles vão lá e batem e morrem, porque daí não é água. É vidro. É isso que acontece. É isso que acontece. O que mais tem aqui de importante pra gente falar? Cobra cega. Eu pesquisei um pouco dos peixes, né? O espectro visual deles é basicamente no azul e no verde e no ultravioleta. Eles não têm vermelho? Não, bem pouco. A maior parte porque eu acho que eles estão num ambiente que é muito azul, né? A água é muito azul, talvez eles tenham desenvolvido mais. A tartaruga enxerga um pouco do vermelho. As tá borboletas, os polinizadores enxergam o vermelho por causa das cores e os seres humanos. A maior parte dos insetos não enxerga o vermelho. Então, por isso que os polinizadores. eu acabei chegando nesse espectro âmbar aí de 605 nanômetros, que vai ser a luz que menos vai... 605 nanômetros, se acredita que é um espectro adequado não só ao homem, mas ao sistema. Porque a gente só precisa enxergar aquele espaço para poder caminhar. E é uma luz que vai interferir menos nas outras Vamos espécies. explicar um pouquinho isso melhor, que às vezes a pessoa em casa está meio perdida. O que é esse palavrão que a gente está falando? A gente tem o espectro eletromagnético aqui, né? E a luz branca é uma composição de cores, certo, É uma Silvia? composição de cores. Algumas fontes trabalham em picos, que isso aqui é um vapor metálico, e o espectro de luz solar ele é bem redondo, bem completo. Bem completo. E aí você tem uma predominância naquilo, né? Então você tem um pico ali em algum desses espectros. Então a luz pode ser um pouco mais azulada, um pouco mais quente. E você acredita que uma luz em 630, você falou? 605. 605 seria um verde meio amarelado? Não, é o âmbar mesmo. É um âmbar mesmo. Ele traz que benefícios? Ele vai atrair menos algumas espécies que não vão não vão enxergar, bem então ele não aquela vai, ele vai ser mais neutro. vai ele ser não. mais neutro para essas espécies. Que interessante. E isso seria adequado para a iluminação pública, assim, a iluminação externa, vamos dizer assim. Em iluminação viária eu não vou dar o pitaco porque eu não sou Aí especialista. tem uma em série de outras... funções. Mas assim, no espaço de parques, de praças, lugares onde a gente gostaria de ter menos essa influência na natureza... E em relação à temperatura de cor, a gente poderia falar em 3.000 com o pico nesse espectro? Então, ali? eu acho que o âmbar dá uns 2.200, é bem baixo. Eu preciso conversar com o rapaz da anistia para pegar a ficha técnica completa desse de hoje. Que legal. Eu já entrei no site deles e vi que tem, e eu queria algumas outras informações sobre essa questão da correlata, né, temperatura de cor. Só que eu não consegui ainda falar com eles. Mas aí a gente conversa num outro dia. Vamos, isso já rende outro vídeo, já vamos falar de tudo. Então, maravilha, Silvia. Tem algum ponto aqui que você acha que é interessante a gente colocar, que você pesquisou, que você falou? Olha, eu pesquisei durante 2 anos, é uma literatura muito difícil, não tem texto... Porque cai muito biologia, né? Aí entra numa área um pouco... E aí o biólogo, quando ele estuda uma espécime especificamente daquele tipo. Então, assim, fica difícil ser generalista, porque assim, os estudos são muito específicos. Entendi. E assim, é tudo em inglês.
Então, assim, é tudo desse tamanho. Então, às vezes você lê um livro de 45 páginas e tira 2 linhas. Densidade. É uma densidade muito grande de material. Tanto que, assim, eu pesquisei 2 anos para conseguir escrever um artigo de 15 páginas. Então, é uma coisa que demora. Caramba. Mas, assim, muitas dúvidas que eu tinha, eu acabei melhorando. Dentro da parte de iluminação, tem um dos estudos, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque, assim, são coisas que eu pesquisei. Tem a parte da iluminação das plataformas de petróleo, das pesquisas que eles fizeram. Porque inclusive tem um vídeo no canal Escola, que eu vou te dar o link para você a gente põe aqui. Que chama A Luz que Vem da Escuridão. Que Escola, maravilhoso. Que explica um pouco dos impactos que a luz E poluição luminosa? Poluição luminosa, é muito bom. Putz, eu preciso fazer um vídeo de poluição luminosa bem feito aqui no canal. Vamos fazer. Vamos ter que fazer isso aí. Vamos ter que fazer isso aí. Inclusive, você podia ir na revisão de norma, né? Vamos, a gente agita. Conta pra gente aqui, como é que é a história aí desse vídeo da... E aí, esse pessoal da Philips, né, essas pesquisas que eles fizeram, eles testaram diversos tipos de iluminação para ver qual que seria mais adequada para as plataformas de petróleo. Porque os pássaros vinham em movimento de migração. As plataformas de petróleo estão lá, porque eu não entendo nada, é lá no meio do mar, ela tem que ser iluminada por fora, por segurança, para ver se não está pegando fogo, acho que é por isso, que por né? segurança, porque trabalha muita gente lá dentro. E também porque não pode ocorrer um acidente de navio vir em encontro com eles. Tem que ver aquilo de longe, tá, entendi. Só que os pássaros em migração estacionavam nas plataformas. Então, assim, entendiam que era uma ilha aquilo, alguma coisa assim. Alguma coisa do gênero, em vez de eles passarem reto, eles paravam ali. E começaram a fazer pesquisa em outros espectros de iluminação. E descobriram que a luz verde atrai menos esses pássaros em movimento de migração e que acontece menos abandono. Então, eles... E aí, como é que eles desenvolveram uma luz verde? É um filtro? Não, é LED mesmo. Com LED. Tá. Aí você desenvolve um LED. Eles conseguiram resultados melhores com a luz azul e com a luz verde. Só que daí a luz azul faz mais mal para o ser humano, né? Então... Nossa, então tem toda essa... assim, tem que... Balancear, né? Não adianta salvar o pássaro e... Agora, assim, dizer assim, isso é o certo, a gente não sabe ainda, porque é tudo muito novo, é tudo pesquisa. Então, assim, é uma pesquisa do ano passado, que o pessoal da Holanda fez, e com apoio da Philips, eles chegaram nas conclusões de que os pássaros abandonam menos os seus ciclos quando a plataforma é iluminada de verde. Silvia, eu vou te fazer uma pergunta boa, que você me deu uma ideia aqui, uma pergunta polêmica. Vamos lá. Sem citar marca, mas você sabe, tem 2 marcas que no passado com fluorescente fizeram um sistema para ativar ou para deixar as pessoas mais ativas. Então, eu usava em academia, em mesa de telemarketing, uma série de coisas. Isso é uma novidade, as pessoas... eu acho um crime você ter, sei lá, você é um empresário, você quer aumentar a produtividade, então você vai colocar um tipo de lâmpada que deixa as pessoas mais ativas para você... Enfim, eu acredito que isso deve trazer prejuízos às pessoas, né? Que é uma luz que, para quem não sabe, é 8.000 kelvins e tinha uma outra com 16.000 kelvins. Você sabe o que eu tô falando? Sei, então. Eu acho que até às 6 horas da tarde não há não vai fazer diferença, é mais marketing, é mais para falar que a lâmpada é diferente. Você pode ficar no sol e se você vai pensar, a temperatura de cor do sol é em torno de 5.500, 6, 6.500, 7, pode chegar a 8.000 dependendo do dia. Certo. E não faz mal. Então você pode ficar o dia inteiro exposto ao luz solar. Certo. O problema é à noite, porque assim, o cérebro leva pelo menos 2 horas para começar a descansar. Então assim, você apagou sua luz às 11h30 da noite, você não vai produzir melatonina antes de 2 horas leva depois. 2 horas. Para o cérebro se acumular. Aí você fica deitado na cama. Então você entende que o problema da luz artificial é genérico, independente se é um tipo de lâmpada, uma temperatura X ou Y, a luz já vai interromper o seu ciclo de melatonina. Não é porque é LED, não é porque qualquer luz. Entendi. Então, assim, tem luz menos agressiva? Tem. Então assim, a luz indireta, a luz amarela, você colocar... Eu vi uma teclinha no meu celular, que eu não sabia, que é um filtro azul, você já viu isso? Já vi, que daí você é o amarelo, filtro amarelinho, né? Eu vi que muda a temperatura de cor, assim. Mais amarelinha, é pra você usar noturno. O meu é a partir das 7 da noite, ele entra. Já tá programado? Já é uma dica aí, ó. Das 7 às 7 eu uso aquele ciclo amarelinho. Pra já ir colaborando. Já colaborando. E assim, eu evito ir dormir muito tarde, né? Tá.
tento Tem um manter esse horário. ciclo de 8 horas, então assim, 5, 10 horas tem que deixar tudo escurinho, tem que cair na cama e dormir. Ótimo. Difícil, né? Com essa coisa do celular. Assim, É. apesar de eu achar que faz super mal, até eu às vezes fico fuçando no celular. E é isso. Porque é cômodo, né? Ele traz, assim, uma comodidade interessante, né? O celular, mas a gente tem que separar, né? O quarto, eu acho que é Vício, né? vício. Gente, se vocês tiverem gostado do vídeo, dá um joinha para me ajudar. Clica na lâmpadazinha para se inscrever. Silvia, Leia um artigo, né? leia um artigo. Vou deixar o linkzinho da Lumière aqui pra gente. Vou deixar o linkzinho da Iris também aqui pra gente, tá bom? Obrigado de verdade, Silvia, tá bom? E vamos fazer mais vídeo aí. Valeu. Tchau, gente.